Será que o seu emprego vai ser substituído por uma inteligência artificial? Hoje a gente tem duas linhas para abordar esse assunto. Tem gente que acredita que você sim vai ser substituído por uma IA e você vai ter que criar um outro negócio para fazer ou vai ter que trabalhar de outra maneira. Por outro lado, tem gente que acredita que você vai ser substituído, mas por alguém que usa AI no trabalho, né? Que tem aquela ferramenta como um auxiliar. Por incrível que pareça, profissões que estão mais ameaçadas são aquelas da economia criativa, que estão ali por trás do computador e não tanto aquela da economia do mundo físico, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso e eu vou te passar um pouco a visão do que a gente está discutindo hoje sobre a AI vai substituir a gente, não vai substituir, o que a gente faz diante desse novo cenário. Hoje já tem profissões que estão sendo profundamente impactadas por AI. Talvez você seja um desses profissionais ou já tem alguém que você conhece que foi impactado. Vou dar um exemplo de uma profissão que eu sei que já está muito impactada, que é o pessoal que faz tradução. Tradutores que tinham na internet não eram tão bons quanto uma pessoa nativa, uma pessoa que entendia muito bem da língua. Com a AI, a tradução ficou muito mais precisa. Então, você colocar um conteúdo que antes era traduzido por alguém que era de um outro país, que ia lá fazer um curso de inglês, de francês, italiano, etc., para fazer uma tradução, hoje esse trabalho está sendo dispensado pela AI diretamente. Eu conheço pessoas que já estão sendo impactadas por isso. Você tem outros exemplos de profissões, por exemplo, já viu o caso aí de dubladores reclamando sobre isso, de alguns cenários ali onde eles estão sendo trocados por AI, redatores, pessoas que estão escrevendo conteúdo, fazendo peças criativas, sofrendo com isso também, designers tendo que mudar a sua rotina, já que a AI está criando ali visuais impressionantes apenas com poucas palavras, né, que você precisa digitar no Midjourney da vida, por exemplo, e até pessoas que fazem atendimento ao cliente, porque elas têm que consultar um banco de dados e entregar uma resposta. Então a AI faz isso, ela consulta o banco de dados e entrega essa resposta. Para dar uma amostra do que está acontecendo e qual pode ser o futuro disso também, o que a gente tem que ficar atento? Recentemente, a Y Combinator, que é uma das maiores aceleradoras de startups do mundo, ela abriu o seu edital anual. Nesse edital, ela fala qual tipo de startup que ela quer investir e que ela acredita que vai ser o futuro. E o que ela pediu no seu edital? Ela pediu startups que fizessem AI vertical. O que significa isso? Basicamente, startups que iriam pegar uma profissão e substituir ela integralmente por uma inteligência artificial. E aí não era etapas do trabalho de uma pessoa que eles querem, não. Está escrito no edital deles. A gente quer uma AI que vai substituir por inteiro uma determinada profissão. Então, se você tem uma empresa que faz isso, a gente quer investir em você. Vou dar um exemplo. Contabilidade. Não vai ser um software que só auxilia o contador. Não, é um software que faz todo o trabalho do contador, faz tudo o que ele faz e substitui o contador. Então, em vez de você pagar o contador, você pagaria o software. Um pouco assustador, na verdade, mas esse é um cenário que está se desenhando e aí a gente vai poder discutir. Você substituído? Não? Vai ter uma ferramenta para acompanhar? Aqui a gente já tem um pequeno sinal. O segundo ponto é a gente entender, será que a gente consegue ser insubstituível? O que eu posso fazer para me tornar menos desnecessário, digamos assim? Tem um vídeo que eu acho muito legal do Dharmesh, que é o fundador da HubSpot, e ele fala muito sobre AI. Ele tem uma ferramenta chamada Agents AI que eu recomendo você conhecer. Ele fala que o futuro da AI são os agentes. Como eu disse no ponto anterior, os agentes, eles são uma espécie de inteligência que faz todo o trabalho por você. Então ele vai lá, faz a busca, escreve o documento, ele já te entrega coisas realizando ações, ele é um agente. E na visão do Dharmesh, ele até coloca essa informação numa keynote que ele fez, uma palestra que ele fez de abertura do evento Inbound. Ele fala que o futuro das equipes é mais ou menos assim. Você tem um humano trabalhando ao lado de uma AI. As equipes vão ser híbridas. O humano faz uma coisa, a AI faz outra, eles trabalham juntos. Imagine até um cenário que você está lá no Slack, no WhatsApp, num grupo e tem lá a galera que trabalha com você e uma IA que vai estar no seu grupo conversando na sua empresa. Muitas vezes essa IA está ali no lugar que seria de algumas pessoas, não só uma pessoa. Mas as pessoas que estão na equipe estão evoluindo outras frentes. Então vou dar um exemplo simples. Você trabalha com atendimento ao cliente. Ao invés de você ficar atendendo o cliente, você vai virar um supervisor da IA que está atendendo o cliente e vai ajudar essa IA alimentando ela, corrigindo ela, verificando onde que estão os gargalos daquela IA para que ela atenda cada vez melhor os clientes. É mais ou menos como faz um operador de máquina, né? Ele está ali observando o que está sendo feito, ele opera uma máquina, mas ele não necessariamente é quem vai fazer a ação diretamente. A máquina faz aquela ação e ele está ali na operação. Percebe como mudou a profissão, né? Eu antes atendia, agora eu opero uma máquina de atendimento. Isso permite que as pessoas também potencializem as horas dela. Mas
mas a discussão é quantas pessoas são substituídas e qual velocidade para que isso realmente traga emprego e ao mesmo tempo crescimento para todo mundo. Então, se você quer se tornar insubstituível, o que você tem que fazer agora, que você tem que fazer todo dia? Todo dia você tem que estudar um pouquinho mais sobre AI. Você ter conhecimento em AI, saber o que está acontecendo, entender o que é um prompt, entender o que é o Midjourney, entender o que é ChatGPT, o que é Gemini, tudo isso vai te ajudar a ter conhecimento de algo que no futuro você vai ter que utilizar de alguma forma ou interagir de alguma forma. 5 minutos por dia, 10 minutos por dia, usando uma ferramenta de AI, estudando sobre, são suficientes. Imagina que você queria buscar um emprego na década de 2000 e você não sabia mexer no Office. Você não estaria fora do mercado? E está lá hoje, né? Requisito, pacote Office. Hoje nem tem mais isso porque todo mundo já sabe mexer praticamente ali num Docs, alguma coisa assim. AI vai ser um pouquinho mais ou menos isso para muitas profissões. Você já vai ter lá, você precisa saber mexer em AI, você tem que entender de AI. Se você não entende, não sabe o que é, você não consegue nem entrar em determinadas posições. Só que é um novo mundo e isso exige prática, tá, gente? Faça prompts bons, estude o que é uma conversa legal com AI, como abstrair ao máximo. E aí a gente chega no terceiro ponto, e isso me lembra uma conversa que a gente teve uma vez com um especialista em AI, um PhD em AI. Ele deu uma palestra pra gente há muitos anos, antes do ChatGPT, e ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, que no presente, no futuro, com a AI crescendo, o que as empresas vão buscar não são pessoas que têm habilidades técnicas muito específicas, mas são pessoas inteligentes, capazes de conversar, capazes de entender um cenário e trazer novas ideias, pessoas mais criativas. Então, não necessariamente você ser o programador mais técnico possível, mas alguém que tem inteligência para usar uma AI para te ajudar a programar. Aí você fala, poxa, isso é muito difícil? Não necessariamente. Se você conhece a ferramenta e tem prática com isso, provavelmente você consegue criar um site, criar um aplicativo, mesmo sem ter anos de estudo de programação. Então, não acredito pessoalmente que você vai precisar ser um especialista em AI. Você é um especialista na sua área, você é um contador, você é jornalista, você é produtor gráfico, designer, etc. Mas você tem que conhecer as inteligências da sua área, as ferramentas e começar a incorporar isso para que talvez em algum momento você dê um passo atrás e fala, beleza, isso aqui eu não faço mais, a AI vai fazer por mim, eu vou cuidar de outra coisa junto com essa AI, criando um time híbrido. Lembrando, né, gente, eu tô falando aqui muito de economia criativa, de coisas que você faz ali no computador. Então, assim, tudo que você faz no computador, que é muito repetitivo, que basicamente é texto, é banco de dados, tudo isso aí, AI vai entrar no meio. Agora, se você faz uma coisa física, é pintor de parede, já é um pouquinho diferente a conversa, né? A gente está falando aqui de algo que demanda a inteligência no computador, que é onde a inteligência hoje vai atuar. Fato é, a gente hoje ainda não tem uma modificação tão gigantesca da nossa vida devido ao AI. Não vai acontecer assim, mas é um momento da gente ter a oportunidade de aprender e entender o que está acontecendo. Porque caso venha essa mudança, você está preparado para uma nova função ou para basicamente ser um profissional ainda mais potente no que você faz. Você já usa IA no dia a dia? Você está ali fazendo alguma coisa com AI? Isso está contribuindo no seu negócio de alguma forma? Já tem alguma coisa que você está percebendo que você tem que substituir no seu dia a dia? Então, deixa seu comentário aqui falando exatamente como a AI está te impactando, o que você já está visualizando. Ou não, você pode falar, não, sou um negacionista de AI, AI não vai mudar nada, eu não preciso aprender isso, daqui a 10 anos vai ser tudo igual, todo mundo que faz as mesmas coisas vai continuar fazendo o que faz. Então, se você acredita nisso também, quero te ouvir, porque às vezes você vai ter um insight que eu não tive, beleza? Então, muito obrigado, até o próximo vídeo e não se esquece de se inscrever aqui no canal.